Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo no momento presente ou em um futuro não tão próximo. Esse é o podcast Respire e Confia. Nele vamos estar convidando dois profissionais da área da saúde para todo episódio juntos estarmos desconstruindo alguns tabus, trazendo luz a alguns questionamentos e fazendo um convite para você confiar e respirar. Tudo bem, pessoal? Primeiro episódio da temporada de 2025 e eu queria começar agradecendo a todo mundo que em 2024 esteve junto, acompanhou, trouxe algum feedback. Vocês são muito importantes, vocês fazem parte da construção desse podcast e ele é feito para vocês. Iniciar desejando um 2025 maravilhoso a todos, cheio de conquistas, cheio de desafios e com muita vontade, né? Dizer que esse episódio é muito especial porque eu tô com uma convidada muito especial. O primeiro episódio não poderia ser diferente e isso mostra o caminho que a gente vem trilhando, né? Eu tenho certeza que hoje a conversa vai ser muito, muito, muito engrandecedora para mim e para todos vocês. Tem pessoas que, quando a gente senta e a gente conversa, seja por 5 minutos ou seja por 5 horas, a gente sente que essa pessoa vai mudar a nossa vida de alguma maneira. E essa é uma delas. Então eu queria começar apresentando para vocês Ai, já tô emocionada. a Kátia Magni. Ela é administradora de formação, com formações em psicologia. Ela vai falar um pouquinho sobre as formações dela, porque são muitas, e eu tenho medo de esquecer alguma delas. E eu queria que você se apresentasse para a gente. Muito obrigado por estar aqui comigo, Kátia. Muito obrigada a você, uma alegria imensa estar aqui, né? Eu sempre fico pensando, Átila, quando eu vejo um profissional como você, um executivo, se eu fosse a mãe desse executivo, como eu estaria me sentindo? E eu queria te dizer primeiro isso, assim, primeiro eu sei que a tua mãe está sempre contigo, sempre no teu coração, mas se ela estivesse aqui presente, com certeza ela diria, meu filho, que orgulho que eu tenho de ti. Porque pela pessoa que tu és, pelo profissional que tu és, pelo trabalho que tu vens fazendo. Dizer também que eu acompanhei todos os podcasts que tu já realizaste e são maravilhosos. Para quem gosta de aprender sobre saúde mental, é um dos melhores caminhos, ouvi-lo e ouvir também os teus convidados, porque a gente sempre aprende. Eu tenho lá nos meus arquivos um registro assim, podcast do Átila, saúde mental. E ali estão as grandes pérolas, as sugestões dos profissionais que vieram aqui, que para mim são muito especiais. Muito obrigada por esse convite. Com certeza, começar o ano ao seu lado é começar com o pé direito e cuidando da saúde mental, que eu acho que aqui realmente é um lugar onde a saúde mental é uma prioridade, né? Eu sou administradora de empresas, como tu falaste, eu tenho 11 formações acadêmicas, sou mestre em gestão empresarial, com 2 formações em psicologia, que eu tenho muito orgulho, análise transacional e psicodrama. Também sou especialista em filosofia, neurociências, estou fazendo psicologia positiva. E sou uma estudiosa, assim, sou apaixonada por estudar, né? Fui executiva por 20 anos em várias empresas no Sul, também em São Paulo. E depois, por último, assim, meu emprego como executiva foi no Sistema de Saúde Mãe de Deus, que é um grande complexo de hospitais em Porto Alegre, 2 hospitais privados e 3 do SUS. E ali eu fiquei por 5 anos, tive uma equipe muito especial na área de recursos humanos. Nós fomos premiados 7 vezes com grandes casos, assim. E então, estudar liderança e tudo que envolve liderança é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu trabalho hoje com mentoria, com coaching, faço desenvolvimento de lideranças, trabalho no Brasil inteiro e estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Estou em férias também, curtindo a saúde mental, estou organizando, né? Priorizando a saúde mental com as férias. E aí estou aqui contigo, tendo o privilégio da gente poder bater esse papo sobre saúde mental nas empresas. O privilégio é meu e agradecer novamente, né? Porque no meio das férias, achar um tempinho ali para a gente poder ter essa conversa. Tanto que quando você falou que estaria aqui, eu falei, não, vamos gravar um episódio e tudo mais. Eu falei, não, tomara que. E acabou que deu certo. E a gente sabe que teve alguns desafios no meio do caminho, mas mesmo assim, você sempre. Uma coisa que eu levo, assim, dos momentos que a gente conversa, das interações que a gente teve, é essa atitude positiva, esse otimismo em frente às coisas.
Eu vejo que essa é a característica dos líderes, dos grandes líderes, e eu tento tomar isso para mim cada vez mais, cada vez com mais propriedade. Então, acho muito uma característica muito positiva, muito legal. E quando a gente se conheceu, contar um pouquinho pro pessoal como que a gente chegou até aqui nesse momento. No ano passado, eu fui em uma das formações executivas da Agenda Executiva em Saúde do Fernando Torelli, que é um grande líder em saúde, enfim, um grande gestor, e no início do ano, em São Paulo. É E eu não verdade. conhecia a Kátia. E nessa formação, diversos líderes palestraram sobre, enfim, algumas situações, algumas demandas, tiveram alguns painéis de debate, e foi muito rico. E aí a Kátia estava em um deles, e ela começou a falar, e a palestra dela foi tão envolvente e trouxe tantos insights para minha realidade, que eu fiquei maravilhado. Eu falei, nossa senhora, eu preciso me conectar com essa pessoa. E aí eu fui no LinkedIn, e aí começamos, e aí comecei a conversar, e a gente marcou uma reunião, acho que foi em junho ou julho, né? A gente teve uma reunião, a gente conversou bastante, e aí aquilo só me fez. Só que, enfim, a agenda desafiadora dos dois, e aí foi. E aí a gente começou a fazer um trabalho junto no final do ano, né? É verdade. E só que nesse meio do caminho, agora eu passei um resumo, mas nesse meio do caminho ela me indicou curso X que eu fiz que foi fantástico, e me indicou a pessoa Y que eu também conversei e tive a oportunidade de me conectar. Então é engraçado como uma decisão de. Eu fui sozinho, não levei ninguém do time, de ir até São Paulo. Eu não conhecia muito bem como era a agenda executiva, mas eu falei, bom, eu vou me dispor ao novo, né? Eu vou tentar, eu vou dar esse salto de confiança, né? E como isso desencadeia uma série de possibilidades, né? Então, acho que nós não estarmos na inércia e sempre estarmos tendo essa atitude de poder estar buscando o movimento, estar buscando novidade, estar buscando o conhecimento, eu acho que só abrem portas, caminhos e Com conexões, né? certeza. Que são muito valiosos pra gente. Sabes que, assim, um privilégio te conhecer, né? Um executivo jovem, preocupado com a saúde mental, com todo o seu propósito olhando para isso. Você é um exemplo, uma inspiração. E eu sempre acredito que cada um de nós tem uma missão. E às vezes a nossa missão ela é ser um exemplo para outras pessoas. Então, um exemplo de vida, de como que a gente lida com as adversidades que são desafiadoras, né? E no livro Empresas Feitas para Durar, os autores eles foram questionados por que eles levaram 5 anos para escrevê-lo. E ele respondeu pela curiosidade. E as pessoas ficaram assim, ué, por que curiosidade? Porque a curiosidade dos autores, eles diziam, nos fez estudar cada vez mais, procurar cada vez mais recursos, repertório. Então, essa para mim é uma característica que dos grandes executivos, é a curiosidade. Tem que ter curiosidade, sabe? A curiosidade, ela te leva para outros mundos, assim como também a gente precisa se conectar com pessoas, porque não tem nada mais inovador do que o ser humano. Isso é uma frase da Vânia Bezerra, que é superintendente de ESG do Hospital Sírio-Libanês, que é uma querida também, uma amiga. E ontem a gente falava sobre isso, quando um dia ela falou, né, um pouco da história de vida dela, e ela disse: o lugar que eu estou hoje é um privilégio. E aí ela sempre pergunta assim: o que você faz com os seus privilégios? E eu acredito que o meu privilégio é conectar pessoas. Então eu fico muito feliz quando eu tive a oportunidade de te conhecer e indicar para fazer o curso do Fernando Torelli, que é um executivo brilhante na área da saúde, um amigo querido também, e com quem eu tenho o privilégio de trabalhar seguidamente para levar a informação sobre o desenvolvimento das pessoas, sobre o desenvolvimento dos líderes, que é um tema que eu gosto, né, e que eu trabalho bastante. Que legal, que legal. Kátia, com a sua experiência em recursos humanos e liderança que você foi adquirindo com os anos, o que que você acha, quais são os maiores desafios hoje para a saúde dos colaboradores? Essa é uma pergunta excelente, assim. Eu quero trazer um pouquinho do contexto da pandemia, porque na pandemia, né, 2021, os líderes executivos, eles me ligavam e eles me diziam assim: Kátia, o que que eu faço com a minha equipe? Eu também estou com medo. E eu gostaria de levar para eles uma boa mensagem, uma conversa que pudesse ser positiva, mas eu estou com medo. Eu estou me sentindo ameaçado, eu tenho medo também de me contaminar, de levar para minha família. Naquele momento, eu percebi que as pessoas estavam com medo de lidar com as suas emoções.
E na época, eu estava fazendo especialização em filosofia na PUC, e o meu trabalho de TCC foi sobre inteligência emocional em épocas de pandemia. E aí eu usei muito dos meus estudos para ajudar os executivos com essas perguntas. E a primeira coisa que a gente precisa compreender, né, é que as emoções elas tiveram lugar dentro das organizações com espaço de fala sobre o tema depois da pandemia, durante a pandemia, porque antes todo mundo ignorava. Eu gosto de lembrar assim que meu pai, que era da geração baby boomers, ele dizia assim: minha filha, quando tu colocares o pé na empresa, esquece a tua vida pessoal. A vida profissional é o que vale quando tu está num ambiente de trabalho. E hoje a gente sabe que não é isso. Nós somos únicos indivíduos, né? Indivíduo significa indivisível. Eu não consigo separar a minha vida profissional da minha vida pessoal. Então, aquilo que eu sinto em casa, com os amigos, no trabalho, ele está comigo em qualquer lugar pelo qual eu vá. É uma coisa só. Então, quando a gente fala dos desafios dos profissionais da saúde, o primeiro é a saúde mental, né? Que é como é que eu lido com a saúde mental. E aí eu gosto de trabalhar saúde mental com um conceito da OMS, né? Que fala que saúde mental é a sensação. Aqui diz que eu trouxe o conceito que eu acho que é bem bonito, é um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive, ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções. Então, eu sou do Sul, eu sou de Porto Alegre, eu vivi a tristeza que todos nós gaúchos vivemos em maio, né? Que foram as enchentes, muitas mortes. Se a gente olhar para a saúde mental, quem é que tinha saúde mental naquele momento? Quem é que tinha a capacidade de apreciar a vida? Quem é que conseguia trabalhar com tranquilidade, cooperar? Quem se sentia com um bem-estar presente? Então, estou falando da pandemia, estou falando das enchentes e eu estou falando que saúde mental é muito mais amplo. Antes, a gente olhava para a saúde mental como uma característica voltada para as doenças, entre aspas, de transtorno de humor, né? Você sabe muito mais disso do que eu. Mas a gente está falando que saúde mental é muito mais amplo. É eu me sentir bem, é eu conhecer as minhas emoções, é eu saber como eu estou, é eu conseguir trabalhar, cooperar, me relacionar, é eu olhar para a vida e apreciá-la. E se eu não estiver bem, eu não consigo fazer isso. Então, saúde mental é muito grande. Então, o primeiro desafio eu acho que é esse, sabe? Que é permitir que a saúde mental seja um tema relevante dentro das organizações. Eu acho que esse é um desafio para as empresas e um desafio para os profissionais da saúde. O segundo, que eu acho que é um desafio para os profissionais da saúde, é lidar com o burnout. Mas primeiro a gente precisa explorar assim o que é o burnout, né? Como é que ele acontece dentro das organizações. E eu, seguido, fazendo mentoria com executivos, eu lido com executivos me dizendo que estão muito cansados, esgotados, que amam o que fazem, mas não estão mais se vendo naquele desafio. A primeira pergunta que eu faço é: você já tirou férias esse ano? Porque muitas vezes a gente está esgotado emocionalmente e fisicamente, e esse esgotamento faz com que eu não aprecie mais o trabalho que eu faço, com que eu tenha sono, cansaço, preguiça, fadiga, né? E eu acho que existem sinais do burnout que nós ainda não sabemos identificá-lo dentro das empresas. Então, quando eu converso com um colaborador e ele me diz assim: não consegui dormir essa noite, e aí vira uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, a gente está falando do sono, extremamente importante para a saúde mental, né? Para recarregar as energias. E se a gente está falando com uma liderança que me diz, eu não tenho mais tesão pelo trabalho que eu faço, pode ter certeza que aí tem alguma coisa relacionada ao burnout, tem a sobrecarga de trabalho que faz parte do burnout e que é um desafio para os profissionais da saúde, né? Então, saúde mental, burnout, harmonia entre vida pessoal e vida profissional, porque antigamente a gente gostava de dizer que nós queremos equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, mas não tem essa condição, né? A gente está muito mais no trabalho do que na vida pessoal. São 8 horas dormindo, 8, 10, 12 horas no trabalho e o restante a gente se virando, tentando fazer outras coisas na nossa vida, né?
cargo de gestão ainda, aí você sai, você ainda, provavelmente, aí você ainda estuda sobre o trabalho, você ainda está se aprimorando no trabalho, então hoje eu vejo que é difícil essa questão, na geração Baby Boomers se falava muito de, não, vamos dividir horário de trabalho, horário pessoal, tudo mais. Tem uma série que é muito interessante da Apple, que é Ruptura, o nome. Não sei se você já viu essa série. É uma série fantástica. E ela faz uma provocação, porque nessa série é um futuro disruptivo, onde existe uma tecnologia que a pessoa entra no trabalho e é como se virasse uma chave e ela só tem a lembrança do momento que ela bateu o ponto. E ela tá no trabalho. E na hora que ela sai, ela bate o ponto e aí só tem a lembrança da vida pessoal dela. Então, imagina que eu tô entrando no trabalho, eu tive a noite, fui com a minha família, entrei, eu não sei o que aconteceu na noite, porque eu só tenho lembrança do que acontece comigo durante o dia. Então a pessoa tem duas vidas, duas personalidades. E aí começa a ter os conflitos e os desafios. Uma série muito boa, recomendo, por sinal. É muito boa. E aí ela faz um pouco a provocação justamente disso. Tem como desligar um, desligar outro, principalmente em um contexto que a gente está falando de século XXI, de tecnologias, de WhatsApp, de celular na mão, de grupos de trabalho, dessas demandas, de entender que as pessoas hoje em dia elas estão condicionadas a um sistema de se eu te mandei uma mensagem e você não me responde em 15 minutos, eu já começo a ficar irritado. Uma hora, não é porque a pessoa já não, essa pessoa ela não quer fazer nada, não quer fechar negócio comigo, sabe? Então as pessoas têm essa ânsia. E eu acredito que isso também seja um fator contribuinte para Com o aumento do certeza. burnout. Quando a gente fala da geração Y, que é uma geração por volta dos seus 25, 35 anos, mais ou menos, a gente está falando de uma geração que já nasceu com as telas. E o burnout para essa geração é o uso excessivo de telas. Tudo é tela para ele, né? É um iPad, é um telefone celular, é a televisão, é o computador. E são as horas que eles passam em função dessa tela. Então, quando a gente fala dos desafios dos profissionais da saúde, saúde mental, burnout, essa harmonia entre qualidade de vida pessoal e profissional, que é um desafio, que é como é que eu harmonizo as horas, como é que eu tenho tempo de qualidade com a minha família, tempo para mim, eu me incluo na minha agenda, eu não me incluo, né? Qual é o espaço de tempo que eu tenho? Eu gosto do meu espaço, muitas vezes caminhando sozinha, eu gosto do meu espaço, às vezes, na academia sozinha, porque eu gosto de refletir sobre a vida, né? Aquele espaço para mim é importante. E um outro desafio que eu vejo, que é bem grande e já faz muito tempo, é a falta de preparo das lideranças. Porque as lideranças que não se atualizam, elas que não fazem nenhum curso, que não fazem leitura de livros, que não conversam com pessoas, que não escutam podcast, elas estão muito desatualizadas, elas estão com um repertório muito baixo sobre como lidar com as pessoas. E se a gente está falando que saúde mental hoje é um dos principais desafios das organizações, se eu não sei nada a respeito, como que eu vou ajudar um colaborador se eu não estudei a respeito, se eu não entendo? E vamos pensar só nas emoções, né? Vou pensar, fazer um exercício com você. Ontem, a gente se encontrou ontem, tivemos o privilégio de passarmos a manhã e um pouco da tarde juntos, né? Mas a gente tinha um trabalho que nós faríamos junto. Isso gerou uma emoção em você. Isso você não precisa me dizer qual é, mas gerou uma emoção. A gente passou a manhã juntos, gerou uma outra emoção. Nós almoçamos juntos, gerou outra emoção. De tarde, a gente eu fui conhecer seu trabalho, seu ambiente físico, é uma emoção. De noite, você chegou em casa, é uma emoção. Dormiu, uma emoção. Acordou hoje, outra emoção. Elas são as mesmas? São muitas. Muitas emoções, assim, muitas podem ser boas, algumas devido a algumas intervenções do dia, podem não ter sido muito boas, né? Se eu te perguntar, e eu gosto muito da pergunta que você me faz seguidamente quando a gente se encontra, que você me diz assim, Kátia, como você está se sentindo? Você não me pergunta, e aí, tudo bem? Não, você diz, Kátia, como você está se sentindo? Quando você fala isso, eu fico pensando assim, segundos, como é que eu estou me sentindo hoje, né? Que a gente já banalizou o oi, tudo bem, como é que você está? No automático. É no automático. Então, se a gente for falar só das emoções, a gente tem um desafio imenso para a gente compreender o que está acontecendo conosco. Qual foi o gatilho que gerou aquela emoção? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Leva isso para dentro das organizações. A gente tem lá colaboradores que têm uma vida intensa, tanto quanto a nossa,
que vivem muitas coisas, adversidades do dia a dia, da vida, né? Ontem você chegou, havia uma profissional que trabalha com você que tinha tido uma perda. Que emoção está passando por essa pessoa? Quanto que ela está precisando de acolhimento, de afeto? E como que ela vai lidar com o luto? E como que a gente lida com o luto se a gente não sabe quanto tempo o luto permanece, quais são as emoções que acontecem durante o luto? Então, a gente está falando de um repertório muito grande, muito desconhecido ainda pelas lideranças. Existe um aprendizado muito grande, né, para a gente trabalhar dentro das organizações. E nisso vem a minha próxima pergunta. Qual é o papel da liderança nisso tudo? Qual o papel dela e como que ela pode estar sendo uma liderança mais acolhedora, mais inclusiva, mais Excelente atualizada? pergunta. Assim, por muitos anos, a gente sempre olhou para o líder querendo que ele seja um profissional que gere resultados. E é. Todas as pessoas são contratadas para entregarem resultados. Sim. Mas ela também tem o papel de cuidar das pessoas, né? Como é que eu acolho essas pessoas? Como é que eu cuido? E cuidar significa compreender as necessidades individuais. Para que eu faça isso, eu preciso conhecer bastante a minha equipe. Eu faço um trabalho para as fazendas de uma grande empresa no Brasil e mais ou menos uma vez por mês eu estou nas fazendas no interior de Goiás, Cuiabá, Bahia. E um dia um motorista foi me buscar no aeroporto, depois de eu pegar 3 voos de Porto Alegre até lá, e ele me perguntou assim, Kátia, você vai dar treinamento para lideranças? Eu disse sim. E ele me disse, puxa, eu não sou líder, mas nós vamos viajar 12 horas. Você pode me contar tudo que você vai fazer com eles? Olha só que legal. Eu achei bárbaro, porque Aham, é curioso, né? sim. E aí ele foi me perguntando sobre inteligência emocional, sobre carreira, sobre liderança. Que legal. No meio do caminho, ele ficou mudo, assim, na hora do almoço, e eu fiquei pensando, acho que eu falei demais. E ele me disse, eu disse para ele, tá tudo bem? Ele me falou, sim, eu estou pensando que a gente falou sobre inteligência emocional e eu tive uma discussão com meu filho que não foi legal. Então eu estou pensando que eu preciso chegar e pedir desculpas para ele. Puxa, já valeu, né? Quando a gente chegou na fazenda, ele me disse assim: tá, agora que a gente está chegando, que você falou sobre liderança, se você tivesse 10 segundos para dar uma dica para uma liderança, qual dica você daria, né? Eu disse: conheça a equipe, porque nós somos diferentes todos os anos. Meu filho está com 15 anos. Ele está muito diferente do ano passado. E estar diferente significa que eu preciso compreendê-lo, que eu preciso entendê-lo, que eu preciso saber o que está acontecendo com ele, o que ele gosta agora. Eu fiz lentilha agora no Natal. E ele disse: mãe, tá maravilhosa, eu amo lentilha. Ele nunca tinha comido lentilha na vida dele. Mas agora ele é um garoto que gosta de lentilha. Então mudou. Os filhos mudam e esperam da gente que nós também tenhamos essas mudanças. Os colaboradores também. Então, o papel da liderança é cuidar dos seus colaboradores a partir de conhecer cada um, do seu contexto de vida, saber quais são as necessidades dessas pessoas, como é que a gente pode ajudar. E ajudar é muito diferente de dar dinheiro. Ajudar, muitas vezes, é sendo uma referência, sendo um exemplo, moldando este exemplo e compartilhando com o seu grupo. Então, se você é uma liderança que cuida de si, cuida da sua saúde física, mental, faz esporte, estuda, a equipe está vendo, ela está copiando isso. Ela está observando que dá certo para você, vai dar certo para mim também, né? Então, o papel da liderança é cuidar da equipe, estudar sobre esses temas de saúde mental, sobre aumentar seu repertório, é cuidar das suas emoções e como é que a gente cuida das nossas emoções, né? Se a gente olhar o conceito de inteligência emocional pelo Daniel Goleman, significa assertividade, significa eu entender, compreender as minhas emoções no momento em que elas acontecem e saber quais são as melhores reações que eu possa ir aprendendo com as situações que eu vivo e cuidar do outro. Então, se eu estiver cuidando só de mim, eu não estou sendo emocionalmente inteligente. Se eu estiver cuidando só do outro, eu também não estou sendo uma pessoa emocionalmente inteligente. Então, olha que desafio que é. A minha fala impacta em você. Qual que é a reação que a minha fala causa em você? Eu faço muita mentoria com executivos da área comercial e eu sempre gosto de dizer que eles são como atletas, porque o atleta, ele trabalha por minutos, por segundos, ele tem que ter uma performance melhor, ele sabe
que um atleta de natação ele precisa melhorar segundos para ele ser melhor que o anterior, que o seu concorrente, né? Você é um atleta, você sabe o desafio que é ser um atleta. E o profissional da área comercial, ele é isso, porque ele sofre pressão todos os dias por entregar metas todos os dias, né? Então, como é que lida com essa pressão? Como é que eu cuido disso? E, em geral, são pessoas pressionadas, daí ficam com baixa tolerância, ao outro, ao estresse, às irritabilidades, ao resultado que precisa entregar, e aí a inteligência emocional ela é afetada, Sim. porque a pessoa está preocupada tanto com o seu resultado que não consegue se preocupar com o outro, né? Então, um dia desses, fazendo uma devolutiva de assessment, aparecia lá na ferramenta que a gente utiliza que a inteligência emocional desse executivo tinha dado uma nota 1, que é uma pontuação muito baixa, significa que eu não cuido do outro, eu só cuido de mim. Quando eu trouxe esse resultado, esse executivo disse: Eu sou assim, Kátia, na família, no trabalho, em casa, com as pessoas. E aí eu estava dizendo: Olha, tudo que você é trouxe você até aqui. Agora, a partir desse momento que você tem consciência que esse é seu desafio profissional, se você evoluir nisso aqui, isso vai te levar para lugares muito maiores. Porque a promoção, até ontem eu escrevi sobre isso, né? A promoção numa empresa, ela nunca é instantânea, ela é conquistada, ela Uma é construção. construída, né? E isso significa que aquilo que eu faço impacta no outro e o outro me eleva, o outro me impulsiona, o outro diz, puxa, a Kátia está pronta para assumir um novo desafio. Sim. Então, a minha relação com o outro ela é muito importante. É, muito importante. Me marcou bastante, assim, na sua fala, a questão da liderança tem que ser um exemplo, liderança tem que acolher e tem que conhecer o seu time. Se a gente pudesse elencar em 3 prioridades, né, nessa questão do papel da liderança para construir um ambiente saudável. E aí eu queria fazer uma provocação. A liderança ela tem que ser exemplo, ela tem que acolher, ela tem que conhecer o seu time. Tem a literatura é vasta, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, tem um livro que é muito legal, que é Os Líderes Servem por Último. E eu venho também de exemplos e referências que o líder, ele tem que sempre dar o exemplo, ele tem que ser o primeiro, se ele pede, ele tem que fazer, ele tem que ter feito, ele tem que ter passado por aquilo. É, e a gente vê que, né, isso constrói um ambiente de confiança extremo, assim, e aí a gente consegue, porque se eu peço é porque eu já passei, ou se precisar a gente vai passar junto, e é muito legal isso, e eu gosto muito dessa filosofia. Mas entendendo que o líder também é um ser humano e também tem momentos que ele vai, talvez, falhar, que ele vai ter momentos que ele não vai estar tão bem. Quem que acolhe esse líder? Como que é feita essa saúde? Como que a gente trabalha a saúde mental desse líder? Que ele tem que ser exemplo, ele tem que performar, ele tem que entregar, ele tem que fazer o time integrar, ele tem que fazer essas pessoas diferentes papéis trabalharem em sintonia e se conectarem para aquele grande objetivo. Mas e a saúde desse líder? Como que fica? Essa pergunta é ótima porque, assim, quando a gente fala, né, que o líder tem que isso, tem que aquilo, gera uma sensação de que tem que ser um super-homem ou uma mulher maravilha para ser liderança. E eu gosto muito da Amy Edmondson, que é uma professora de Harvard. Em 1990, ela fez estudando erros de medicamento numa instituição hospitalar. Ela queria identificar equipes que tinham melhores performances, né? E ela percebeu que equipes que notificavam mais erros de medicamento, né? E aí ela percebeu que a equipe que mais notificava erros de medicamento era a equipe que tinha melhor produtividade, melhor resultado. Ela disse: tem alguma coisa estranha nisso, né? Como que a equipe que mais erra é a equipe que melhor performa? E ela foi aprofundando os estudos e ela cunhou o termo chamado segurança psicológica, né? E ela disse o seguinte: a equipe que mais notifica erros de medicamento é porque é a equipe que tem mais segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É a crença compartilhada de que nesse time pelo qual eu faço parte, eu me sinto segura para compartilhar meus erros, minhas falhas, meus medos, minhas dúvidas. E eu sei e tenho a certeza que aqui eu não serei julgada, criticada e desqualificada.
Então, quando a gente fala desse líder né, que é importante que ele seja um exemplo, que ele estude, que ele cuide das pessoas, a gente também está dizendo que é importante que ele construa um ambiente de segurança psicológica, onde ele se coloque também como ser humano que tem suas vulnerabilidades. E um dos comportamentos de um líder que promove segurança psicológica no ambiente de trabalho é compartilhar as suas falhas, sendo o primeiro, inclusive, a dizer: gente, eu tenho um erro que eu cometi, eu gostaria de compartilhar com vocês. Demonstrar vulnerabilidade. Isso. E aqui eu lembro de um exemplo meu, né, assim, no sentido de compartilhar uma vivência. Eu tinha uma irmã mais velha, com 42 anos ela faleceu, e foi um falecimento, assim, muito trágico para nós. Ela estava grávida, ela pegou uma infecção hospitalar, e ela faleceu em uma semana, assim, né? Ela fez um procedimento, naquele procedimento ela pegou a infecção, generalizou, ela faleceu na semana seguinte. Nós não estávamos preparados. Ela era uma pessoa super saudável. A gente, né, num momento bonito, que era a gestação, faleceu ela e a bebê. Então, para a minha família, foi um impacto muito grande. E quando a gente perde um ente querido, a gente tem 3 dias de luto, que a empresa, né, permite que tu fique em casa. Eu fiz os 3 dias de luto, assim, que foram 3 dias de muita dor, emoção, assim, né, a gente muito prostrado, assim, e eu voltei para o trabalho. E quando eu voltei para o trabalho, já como executiva, eu chamei a minha equipe e eu disse para eles, eles eram 5 na época, e eu disse para eles assim: eu tô esquecida. Eu tô esquecida, eu não tô, eu tenho lapsos de memória, né? As coisas fogem da minha mente, eu vou precisar de vocês. E aí eles foram muito amorosos comigo, né? Eles organizavam a minha agenda, eles diziam: agora tu vai para essa reunião, tu vai apresentar isso aqui. Eles cuidaram de mim. E aquilo nos fortaleceu como um time, assim, foi impressionante. Depois eu fui para a instituição seguinte e eu contratei alguns deles que estavam querendo também voltar a fazer parte de um time comigo, assim, e foi maravilhoso, assim, sabe? E eu acho que isso, a gente é um ser humano como líder também. Nós também passamos, nós temos dor de dente, nós temos dor de cabeça, passamos dificuldades, né? E quando a gente gera confiança numa equipe, isso é partilhado, né? Lembrando, assim, que segurança psicológica, ele é um termo, eu gosto muito de estudar sobre esse tema, porque ele não é um tema específico do líder, ele é do time. Então, se o líder não quiser, não haverá segurança psicológica, porque para existir ele tem que dizer: pessoal, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre segurança psicológica. Nós estamos nos sentindo seguros fazendo parte desse time? Se nós estamos, ou se não estamos, o que vai fazer para que nós tenhamos segurança psicológica? O que nós precisamos fazer? E aí a gente faz um acordo sobre isso. E esse acordo é o que vale. Esse acordo, eu gosto de dizer assim, eu faço acordo em casa, assim, eu, meu marido, meu filho. Primeira semana do ano, a gente se reúne. Meu filho já sabe, a gente faz isso desde os 7 anos. Ele pega uma folha A4, a gente divide em 3 e a gente coloca ali o que a gente espera um do outro. Isso é um acordo. Né? E aí a gente coloca as metas também que a gente espera um do outro, cada um coloca as suas metas e a gente coloca na geladeira. Desde que ele tinha 7 anos, ele faz isso. Por que isso? Porque isso gera e traz para nós uma forma de o que eu espero de ti nessa relação para esse ano. Então, quando ele era pequenininho, a gente colocava assim: a gente espera que tu escove os dentes 3 vezes por dia, a gente espera que tu tome banho todos os dias. Hoje, claro, ele, né, tá mais adolescente, as metas são outras, as expectativas são outras, mas essas construções foram importantes para o crescimento dele. Então, em equipe, construir um acordo sobre segurança psicológica é fundamental. E o que permite que uma liderança possa ser vulnerável é a segurança psicológica. Se eu, assim, vamos lá, o líder ele já é assustador, ele já é ameaçador pelo próprio fato dele estar nessa posição, né? Você é um executivo, tem uma empresa, você tem equipe, é natural que as pessoas tenham algum receio de você, porque você é o proprietário desse ambiente de trabalho. Então,
Qual é o seu papel? Como é que eu reduzo esse medo, esse receio das pessoas? Então, como é que eu me aproximo dessas pessoas? Como é que eu acolho? Como é que eu mostro para elas que eu sou um ser humano assim como elas? Isso gera segurança psicológica, né? Achatar um pouco a estrutura hierárquica, né? Trazer para Isso. uma coisa mais Estar próximo, horizontal. se conectar É, com as pessoas. Eu fui a São Paulo, tenho uma mentorada que é uma diretora médica, e eu fui para São Paulo conhecer o ambiente de trabalho dela, que eu adoro quando eu conheço o ambiente de trabalho dos meus mentorados executivos. E nós passávamos por todo o hospital, todo mundo cumprimentava ela com um sorriso. E isso é uma construção, porque as pessoas não foi combinado, não tinha. É ela gera segurança psicológica. E o resultado dessa instituição é outro, porque o que a Amy Edmondson fez foi comprovar que as equipes que têm segurança psicológica têm melhores resultados. sim. Então, esse é um tema novo no Brasil, por quê? Porque a Google contratou a Emily Monson por 5 anos, ela fez um estudo sobre quais eram as equipes que tinham melhores resultados. Foi publicado no New York Times, né? E foi publicado no New York Times em 2016. Então, de 2016 para cá, então nós não temos nem 10 anos Sim, deste tema dentro das organizações. sim. E é uma construção, e é uma construção todos os anos. Vamos lá. A mulher que engravidou, entrou em licença maternidade, ficou 4, 5, 6, 7 meses fora. Quando ela volta, é outro ambiente. Ela volta, ela está diferente, a equipe está diferente, a empresa está diferente, o trabalho está diferente. Quem é que acolhe ela? Quem é que compreende que ela não é a mesma colega que saiu quando estava grávida? Ela é outra pessoa. Sim. Em geral, a mulher, depois que ela ganha nenê, ela faz um questionamento sobre a sua vida, os seus valores, ela questiona o seu trabalho. Então, quando ela volta diferente. Mas a gente trata ela como se ela estivesse ali Sim. no dia anterior. Como se tivesse saído um dia atrás. Quando as pessoas entram em férias e elas voltam diferente. Então, toda vez que a gente faz uma viagem, uma saída, quando a gente volta diferente. E aí a gente tem que revisitar esse acordo de segurança psicológica. É, bem importante. Eu vejo diretamente ali na nossa organização, quando a gente tem um ambiente de confiança, onde a gente possa realmente olhar para o erro e poder aprender com ele, aí a gente cria, as possibilidades são infinitas, né? Porque a gente vem de uma criação e de um padrão onde errar é feio, a gente tem que esconder o erro, a gente tem que ser perfeito o tempo todo. Porque e aí a gente vê as pessoas repetindo esses padrões, isso vem já da família, vem para a organização, né? Ah, porque não pode errar. E aí quando a gente começa a entender a importância de olhar para os erros para poder evoluir como organização e como empresa, aí tudo faz sentido e parece que a gente abre aquela. Sabe quando abre todo aquele leque novo de oportunidades? Porque a gente está falando de um campo vasto, né? Um oceano azul para poder se trabalhar. Porque no momento que eu tenho um ambiente, e principalmente quando a gente está falando de ambientes, trazendo um pouco para minha realidade, um ambiente hospitalar, que é um ambiente desafiador, é um ambiente que a gente tem diversos objetivos dentro da mesma organização, e não necessariamente alguns vão andar em paralelo, outros não, então, mas todos têm o grande objetivo no final, que é a sustentabilidade da organização, que é a segurança do paciente sempre em primeiro lugar, e aí a gente vai ter que equilibrar tudo isso, então diferentes departamentos entendendo que esses erros a gente vai olhar para eles e vai construir, a gente vai evoluir, a empresa vai crescer em cima desses erros, mas é muito difícil é muito desafiador a gente conseguir ter essa cultura, né, implantada nas lideranças, porque acho que tem que partir das lideranças para fomentar em toda a equipe, né, todo o time. E a gente fala, aproveitando esse gancho, para a gente falar sobre cultura. Porque o quão importante, a gente está falando de segurança psicológica, a gente está falando do papel do líder, a gente está falando de um ambiente saudável, né? Saudável, como vamos falar essa palavra, não só saúde mental, saudável para o colaborador. Porque daí a gente amplia, né? A gente traz saúde mental, a gente traz a saúde física, a gente traz a espiritualidade, a gente traz segurança, o papel dos indivíduos na organização e na sociedade, na família dele, tudo isso é em harmonia. E acho que o principal, o que vai linkar tudo isso é a cultura da organização, a cultura daquele colaborador. Será que os valores daquele colaborador, eles estão em sintonia com os valores da organização, com a cultura? Aí vai também para outra questão.
Será que essa organização, ela é explícita, ela deixa muito claro qual é a cultura dela, qual é a missão dela, e ela faz questão de linkar essa cultura com os valores dos colaboradores que estão entrando, que aí vem a questão também do onboarding, mas vamos por partes. Vamos falar um pouco sobre cultura na organização, vamos falar qual a importância da cultura, como que ela afeta diretamente a saúde dos colaboradores e a sustentabilidade da organização. Acho que as duas coisas têm que andar em sintonia. Muito. Cultura é invisível, né? Quando a gente chega num lugar, ninguém diz assim pra gente, deixa eu te avisar que a cultura desse lugar é assim, né? Cultura tem a ver com o aprendizado coletivo. Quando a gente olha assim para os conceitos mais atualizados de cultura, né, é um conjunto de comportamentos, de um padrão de comportamento, de símbolos e sistemas que formam uma cultura. E quando você fala em valores, os valores eles deveriam ser revisitados dentro de uma área, dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, porque os valores mudam. E o melhor dos mundos seriam que as organizações estudassem as culturas do seu negócio, porque o que diferencia a tua clínica de outras clínicas de saúde mental é a cultura. Então, qual que é a cultura desse local? E quem que fomenta a cultura? Assim, a cultura ela é muito fomentada pelas lideranças, que são os protagonistas principais. Eu gosto sempre de dizer que a gente, quando entra numa empresa como líder, a gente tem dois comportamentos que a gente precisa escolher. Ou a gente transforma a cultura, ou a gente conserva a cultura. Se eu quiser conservar a cultura, eu fico na plateia assistindo o que está acontecendo e concordando com tudo que existe, mesmo que eu perceba que existam problemas. Mas se eu quiser transformar a cultura, eu preciso ir para o palco. E ir para o palco significa me arriscar, cometer falhas, assumir riscos, me deparar comigo com esse novo momento, fazer provocações de mudança. Então, se eu estou dentro de uma organização como liderança, Kátia, eu sempre escolhi transformar. E eu sei o custo que isso dá, porque a gente entra num ambiente que a gente percebe oportunidades, nem todo mundo enxerga, porque a cultura ela nos engole. Então, quando eu gosto muito de alguns executivos que pedem para os líderes que chegam, em 30 dias, entregarem um diagnóstico sobre a organização. Por que em 30 dias? Porque nos primeiros 30 dias essa pessoa ela não está viciada naquela cultura ainda. Então ela pode dizer, olha, eu percebi, né, que o teto está caindo, eu percebi que eu trabalhei numa empresa que era muito interessante, assim, financeira. O prédio era de um lado, assim, na esquina, e a loja desse negócio caminhava, sei lá, uns 30 passos. E quando chovia, o office boy que ia do prédio até a outra, ele se molhava. E ele se molhava sempre e ninguém percebia que ele se molhava. E um dia perguntaram para ele assim: o que faria a sua vida ser melhor aqui no trabalho? E ele respondeu: se tivesse um guarda-chuva, no dia de chuva eu poderia até ali sem me molhar. Olha que simples para fazer uma pessoa feliz. Sim. Só que a gente se vicia com o ambiente. Sim. E a gente não enxerga mais os pontos de melhoria daquele local. Demais. Então, e aí a gente vai entrando na cultura, porque cultura é aprendizado coletivo. Quantas vezes a gente escuta a pessoa dizer assim, aqui é assim. Aqui é assim é a pior coisa que a gente pode escutar. É a morte da empresa. É a morte da empresa, porque aqui é assim significa que a gente aprendeu isso e que isso aqui já está Enraizado. enraizado em mim, no comportamento, nas pessoas. E quando a gente olha para... Eu não era do segmento da saúde, né? Eu vinha de outros segmentos, daí eu entrei no hospital e aí eu me deparei com um mundo que nem tu falaste, assim, quando a gente entra num hospital, são diversas empresas numa só, são diversos perfis num só ambiente de trabalho, e eu, como executivo de recursos humanos, eu precisei estudar muito a área hospitalar para entender as unidades de negócio, os perfis diferentes, porque você contrata um técnico de enfermagem para o centro cirúrgico, ele é diferente da emergência, ele é diferente da unidade de internação, ele é diferente da unidade pediátrica, então é um ambiente muito diferente, né? Quando eu entrei, eu me deparei com esse mundo e eu pensei, meu Deus, como que eu posso contribuir para que as pessoas tenham mais saúde nesse local? E aí eu me deparei com cultura. E nos segmentos anteriores que eu estava,
as empresas investiam no estudo de cultura. Na área da saúde se investe muito pouco. Se a gente for falar que existem mais de 6.000 hospitais no Brasil, a gente pode dizer também que existe mais ou menos uns 10 a 20 que estudam cultura. É muito pouco. Eu gosto bastante do Fernando Torelli, que é o CEO executivo principal lá do HCOR, que é o Hospital do Coração em São Paulo, e ele fez um estudo, ele e mais toda a equipe de recursos humanos, eles estudaram a cultura porque o que acontece assim, né? Um executivo como ele entra dentro de uma organização e percebe oportunidades de mudança e começa a ver que existem resistências que são normais, né? Como é que Principalmente na área da saúde. Vai bastante. numa instituição tão grande, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar a cultura. Porque eu enxergo uma cultura, me deparo com ela, e daí, para eu transformar, eu tenho que transformar a cultura. Sim. Só que a cultura não se transforma sozinha. Não sou eu, não é você que vai chegar para as pessoas e vai dizer, a partir de hoje eu quero uma cultura desse jeito. Porque, como você falou, cultura tem a ver com os valores dos funcionários, com os valores da empresa, e se existe esse match. Eu sou qualificada internacionalmente em gestão da cultura e nós usamos uma ferramenta de acesso onde a gente consegue ver quais são os valores dos colaboradores, quais são os valores da empresa e quais são os valores que esses colaboradores gostariam de ver na empresa. E aí a gente faz um cruzamento para entender assim, existe alinhamento ou não existe? Qual é o grupo que não está alinhado? São os colaboradores, são os gestores, são os médicos, é o corpo clínico que é aberto e que não está conectado com a cultura da empresa. E aí a gente se pergunta assim, que cultura nós desejamos para essa empresa? E aí nós passamos a construir com todo mundo, porque todo mundo faz parte dessa cultura. E cultura é uma coisa tão forte que muitas vezes um executivo está dentro da empresa, ele promove uma cultura de funcionamento, de reconhecimento, de comunicação e ele vai embora. Só que aquilo que ele implantou naquele tempo permanece. Legado. Então, cultura, ela é construída, ela é feita, promovida pelos líderes do presente, mas também sobre os líderes do passado. Aquelas pessoas que passaram, elas deixaram fundamentos para a cultura que existe. Só que se a gente nunca questionar que cultura nós estamos vivendo hoje, como que a gente vai mudar isso? E o principal, né? A cultura que nós estamos vivendo hoje, ela é a cultura que tá lá na parede? Ela é a Isso. missão que tá lá na parede? Porque às vezes a gente tem a missão na parede, mas os profissionais, eles sabem dessa missão? Tá implícito isso? Eu vou dar um exemplo que eu acho essa história linda, que é a história, agora não me recordo o nome da profissional, mas ela trabalhava na limpeza, na NASA. E eles estavam na construção de um dos foguetes que ia para a Lua, e naquela época da corrida espacial, e fazem o questionamento para ela. O que você está fazendo aqui, né? Algumas pessoas poderiam responder, eu tô limpando, enfim, tô ganhando meu dinheiro. E ela responde, eu tô ajudando a mandar um foguete para a Lua. Então, esse é o tipo de implementação de cultura e de senso de pertencimento, né? Que também uma cultura forte traz esse engajamento e tudo mais. E aí a gente fala, a gente entende a demanda, a gente entende a necessidade. Como que a gente constrói isso, falando assim em ações efetivas? Quais seriam as principais ações? Seria um bom onboarding? Seria um departamento de RH bem estruturado? Ou seria os dois? Ou teria mais alguma coisa? Como que a gente dá o primeiro passo? Para quem está vendo, para quem está olhando esse podcast hoje, vamos imaginar que é um micro, médio empresário, pequeno, médio empresário, que tem a sua empresa ali que tem entre 10 e 50 colaboradores, que é mais de metade do Brasil. Como que ele começa a implementar essa questão de cultura? Excelente. Eu me lembro, assim, porque eu acho que a gente tem que ter ações bem simples, né? Eu me lembro quando eu entrei no Hospital Mãe de Deus, eu tinha 23 colaboradores, e a primeira semana que eu entrei, eu só me dediquei a eles. E eu disse para eles, a primeira semana eu só quero conhecer vocês. E o circo estava pegando fogo, porque tinham muitas coisas, porque o hospital ele funciona 24 Só para horas, né? deixar 23 no seu departamento. 23 colaboradores no meu departamento, obrigada. E aí, assim, o hospital é vida constantemente.
Nunca para. Então, sempre tem problemas, sempre tem desafios, sempre aconteceram coisas durante o turno da noite, né? Mas a primeira semana eu disse para eles: eu quero conhecer vocês. E para todos os colaboradores da minha equipe, que foram os 23, eu fiz as mesmas perguntas. Então, eu perguntava para eles o que motivava vocês a levantar da cama para vir trabalhar aqui? O que te faz feliz nesse lugar? Se você estivesse no meu lugar, o que você mudaria? Como você gosta de ser reconhecido? O que você aprendeu no ano passado? Como é que você investe na sua carreira? Eh, o que você mais gosta desse ambiente de trabalho? E depois de uma semana, eu tinha um diagnóstico da minha área. Eu sabia tudo que eu tinha que mudar, porque eles me disseram. Então, a coisa mais simples que a gente precisa fazer, Átila, é conversar com as pessoas e escutá-las, porque todo mundo tem uma sugestão para te dar em relação ao teu ambiente de trabalho. É a primeira coisa, é a coisa mais simples. Ah, mas a gente poderia contratar a Cátia para fazer um projeto de cultura? Claro que pode, é um projeto legal, bacana, mas eu não tenho recurso nenhum, se eu sou uma pequena ou média empresa, como é que eu faço? Chama a pessoa para conversar. Conhece a tua equipe. Conhece a Fala tua com eles sobre equipe e isso. pergunta para ela assim, o que você mudaria nesse lugar? Como que eu posso ser uma liderança melhor para você todos os dias? Você vai ter tudo na mão para fazer essa mudança, né? Quando a gente fala de burnout, né, que é esse esgotamento físico e mental voltado ao trabalho, que tornou-se, foi incluído no CID-11, significa que um profissional que apresenta burnout, ele se afasta do trabalho para ele se curar, né? E ele volta. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre esgotamento, sobrecarga de trabalho, pessoas que as equipes estão diminuindo e daí estão sobrecarregando aquelas. A gente está falando de falta de estruturação, de organização. A gente está falando de falta de olhar para aquele ser humano, porque a gente não identificou os sinais de que essa pessoa estava entrando em burnout, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar com as equipes. Com que frequência? Primeiro sempre, né? Mas nem sempre as rotinas, e a gente está falando de ambientes de saúde que estamos sempre em reuniões, pelo menos 3 vezes por ano. Por quê? 3 vezes por ano não é conversar bom dia, é perguntar para ti, Átila, né? Como que é que tu tá? O que tu tá sentindo? Como é que tá a tua vida? Me conta das tuas metas do início do ano. No meio do ano, acompanhar as metas. No final do ano, perguntar como que foi esse ano para ti. Vamos olhar aqui o que que tu conseguiste atingir nos teus resultados. Vamos combinar aqui sobre o que tu aprendeste. Então, gente, é tão simples. Estatisticamente, um funcionário feliz recebe 3 feedbacks por ano. É simples, né? É só colocar na minha agenda. Então, a gente está falando de mudança de cultura, precisa ter uma atenção, uma escuta, esse momento, preciso dedicar um tempo. A gente é muito acelerado e nós queremos respostas imediatas. Então, quando uma pessoa vem me perguntar e eu sou a liderança dessa pessoa, eu, ao invés de desafiá-la, de perguntá-la, de fazer com que ela tenha autonomia para buscar suas respostas, eu dou resposta para ela. Quando eu faço isso, eu tiro dela a capacidade de pensar. Eu trabalho com ela no curto prazo. E quando eu faço isso, eu respondo essa mesma pergunta inúmeras vezes. Por quê? Porque eu não ajudei essa pessoa a aprender sobre isso. Né? Então, assim, são coisas muito simples para a gente mudar a cultura. O diagnóstico que a gente pode fazer através desta pergunta para as pessoas, ali a gente já tem um plano de trabalho. Confiar na nossa equipe, né? Confiar na nossa equipe. E criar uma cultura também de que eles possam ser independentes, acho que as respostas das próprias perguntas, acho que isso é importante também, trazendo um pouquinho para uma outra área que eu acho fantástico. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, um submarino, agora tem um livro sobre isso, que depois eu vou ter que buscar o nome do livro, mas é muito interessante porque esse submarino ele se destacou dos outros dos Estados Unidos. E ele recebeu premiações pela eficiência, pela equipe, pelo entrosamento, todas as métricas que já eram altíssimas na Marinha Americana, eles eram sempre estavam lá em 99% na premiação, nos treinamentos. E aí fizeram a pergunta para ele, como que você consegue? Qual que é o seu diferencial? E ele falou: meu diferencial, eu confio muito na minha equipe
Eu sei que são pessoas altamente capacitadas, que é o que a gente vive um pouco no hospital. São pessoas altamente capacitadas que estudaram muito tempo e tudo mais. Então, e a gente, nos submarinos, a gente tem uma política de hierarquia. O que acontece? Qualquer situação que vai ocorrer, qualquer decisão que tem que ser tomada, passa por uma linha até chegar em mim, eu tenho que dar o ok, e aí eles vão lá e fazem. Só que se eu confio nas pessoas, se eu tenho as pessoas certas, nas posições certas, elas podem tomar essa decisão. E a gente depois vai revisar como equipe. E ele criou essa cultura no submarino inteiro. E isso, processos que demoravam 3, 6 horas, foram para 1 hora e meia, 2 horas. Tem um livro, é muito legal, depois eu quero pegar o nome, e falando sobre isso que ele escreveu. E é muito interessante a gente poder trazer isso em algum momento, né, para a gestão, né, principalmente para a gestão hospitalar. Confiar nas lideranças, né, confiar nas lideranças, confiar nos supervisores, trazer eles esse senso de independência, que isso exige segurança psicológica, tudo vai linkando, né? Exige segurança, exige conhecer a equipe. Também não vou colocar uma pessoa para ela tomar decisão que eu não conheço ainda. Eu conheço, eu sei das competências, sei do trabalho dela, sei do potencial dela. Então, isso é muito interessante. E eu queria falar contigo um pouquinho, Kátia. Tu tem algum exemplo de implantação de alguma técnica, sistema, enfim, algo assim que funcionou, que trouxe essa promoção em saúde para os colaboradores e empresas? Primeiro, bem legal, assim, esses teus exemplos, né? E nos estudos de burnout fala que duas características são muito importantes quando a gente quer cuidar das pessoas. Confiança é uma delas, né? E existem livros hoje que trazem que confiança é um dos pilares principais numa relação com a equipe. E o segundo é comunicação, que é constantemente eu estar alinhada com a minha equipe, né? E para isso eu preciso de rituais de gestão para que a minha equipe tenha essa comunicação de forma bastante alinhada, assim, né? Antes de falar das práticas, eu queria te falar assim que algumas coisas que eu acredito na liderança. Liderança é uma jornada, não é um destino. Isso significa que todos os anos a gente precisa se qualificar, né? Quando a gente fala de liderança, acho que nosso papel é levar as pessoas a um lugar que elas não iriam sozinhas, né? Você me fez um convite para saltar de paraquedas, né? E eu aceitei. Eu não iria sozinha. Se você não me fizesse esse convite, talvez eu não faria isso nunca na minha vida. Não, não vou te dizer assim que é leve, fácil. Eu estou morrendo de medo. Eu convidei meu filho, mas eu estou me sentindo ao mesmo tempo segura porque eu confio em você. E eu sei que você só vai me levar para algum lugar que eu também me sinta segura, né? Então, eu acho que o nosso papel como líder é levar as equipes aonde elas jamais imaginaram que iriam sozinhas. Então, eu, na minha equipe, no Hospital Mãe de Deus, assim, é uma construção, é um time, leva tempo para você construir esse time, mas eu tinha 8 lideranças, assim, as 8 lideranças fizeram mestrado depois que eu entrei no mestrado. Eu nunca pedi para elas fazerem isso, mas elas fizeram porque elas percebiam o meu entusiasmo, a minha vontade, a mudança, sabe? E isso fez uma mudança na vida delas, uma mudança na carreira delas. Todas elas estão muito bem. E isso foi uma construção coletiva. Então, isso contagia, né? Que eu acho que esse é o grande desafio da gente como líder, assim, que exemplo eu estou sendo para a minha equipe? Sabe? Que exemplo de comportamento, de inteligência emocional, de estudo, de carreira, de relacionamentos, de família, de conversas importantes e difíceis. Que exemplo eu estou sendo para quem está ali, né? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer como líder, né? Quando a gente fala de práticas de saúde mental, eu também sou avaliadora da Associação Brasileira de Recursos Humanos em casos práticos de sucesso. E no Sul tem uma empresa chamada Steel, que é conhecida mundialmente, né? E eles têm um programa de saúde mental que é sensacional. Eles têm uma área, uma unidade, daí tem médico, enfermeiro. Tem outras empresas que também possuem, a Braskem também possui esse trabalho, alguns hospitais também já estão olhando para a saúde do colaborador com esta preocupação, né? Mas eu quero falar de uma pequena empresa que é minha cliente, que é do mundo agro, né? E que é um executivo, tem 45 pessoas na sua equipe, uma empresa muito significativa no Sul.
E ele tem a prática de oferecer para os seus colaboradores 5 sessões de terapia. Acho sensacional. E assim, cada um que ia, né, por vontade, ou conversava com ele percebia que tinha alguma necessidade, assim, daquele momento. A pessoa que ia, fazia suas 5 sessões, ela voltava tão feliz, entusiasmada, empolgada, que ela contagiava os outros e os outros pediam para ele, pedem até hoje: eu posso ter as minhas 5 sessões de terapia para cuidar da minha saúde mental? Sabe? É uma prática simples e é um custo muito baixo quando tu vai perceber o resultado disso para o colaborador. Sim. É uma prática muito simples, né? O que as empresas estão investindo hoje? Muito ainda em palestras sobre saúde mental, pouco em práticas de saúde mental. Então, a palestra ela é importante, mas ela vem com um propósito de conscientização. Ela vem com o propósito de inspirar a pessoa para que ela se dê conta que aquele tema é importante, mas ela ainda não vem como uma prática de saber. Na pandemia, o médico do trabalho, ele teve um papel muito relevante, porque ele informava a direção das empresas sobre o número de pessoas infectadas, o número de pessoas que se afastariam em função de serem contaminadas com o vírus. O que aconteceu? Acabou a pandemia, volta médico do trabalho, fica lá na área da medicina do trabalho e eu nem te falo mais, não te cumprimento mais. O que foi um erro, ao meu ver. Porque o médico de trabalho ele deveria ser chamado pela diretoria uma vez por mês para dizer assim: me conta como está a saúde do nosso colaborador aqui na empresa. Quantas pessoas estão se afastando? Quais são os motivos de afastamento? Por que o absenteísmo é tão alto? Quais são os maiores problemas? Porque eu fui gestora de recursos humanos e na minha área também fazia parte o SESMIT. E quando eu conversava com o médico do trabalho, eu ficava encantada o quanto ele sabia de coisas que eu jamais imaginava. Ele sabia quais eram as lideranças que eram as mais difíceis, quais eram as lideranças que cometiam assédio moral, abusos, porque tudo chegava nele. Como é que a gente não chama esta pessoa para conversar? Isso é uma prática simples, Átila, né, que as empresas podem fazer. Elas podem dar mais atenção para os seus indicadores. Absenteísmo, turnover, afastamento. Se olhar só esses 3, já tem muita informação ali que a gente não dá atenção. Grandes empresas, principalmente a área hospitalar, ainda se acha que esses indicadores, eles são de recursos humanos, mas não são. Eles são de cada liderança. Cada líder deveria se preocupar com esses indicadores. Deveria ir lá no médico do trabalho e dizer: olha, por que a minha equipe tem aqui? Eu tenho 100, 200 profissionais e eu tenho 20% que está se afastando. Qual é o problema dessa equipe? Não é? Porque o trabalho, ele é um lugar de prazer, mas ele também é um lugar de adoecimento. Se a gente não prestar atenção nisso, né? Os indicadores estão nos mostrando que as pessoas estão se afastando por burnout, que 30% no mínimo elas estão esgotadas física, emocionalmente, mentalmente. Como é que a gente não está olhando para isso ainda? Bem importante isso. E hoje, o interessante é que a gente está evoluindo, né? A gente está falando já de inteligência artificial e outras ferramentas, e cada vez mais vem crescendo as ferramentas e tecnologias e aplicativos que podem também dar esse suporte para a gente. A gente falou um pouquinho antes da Símbolo, que é lá do Rio Grande do Sul, né? Que vem crescendo também. Eu também falei sobre A Zen Club? Zen Club também, que hoje é um dos maiores também, eles dão esse suporte focado em empresas, onde eles conseguem ter consultas, psicoeducação, eles fazem um trabalho um pouco de medicina do trabalho, assim, esse acompanhamento, né? Eles fazem esse suporte. E é muito interessante ver essas empresas crescendo e sendo bem avaliadas. É porque existe uma demanda crescente, né? Existe uma demanda crescente. Acho que os empresários e as organizações estão olhando com outros olhos agora para a saúde dos colaboradores, entendendo que isso vai afetar diretamente na sustentabilidade da empresa, né? Eu fiquei muito encantado quando no encerramento do curso do Torelli, da Agenda Executiva, o encerramento foi justamente sobre essa pauta, saúde dos colaboradores, né? Então, a gente teve um debate muito rico e poder ver a importância que está sendo dado para o último de um foi falado sobre mapa estratégico, sustentabilidade, sobre desenvolvimento na empresa, desenvolvimento na carreira profissional, sobre indicadores assistenciais, foram 14 ou 12 aulas, e na última aula para encerrar
saúde dos colaboradores. Porque sem isso não tem empresa. E nessa aula, eu gostei muito da apresentação do Dr. José Miguel Doria, né? Doria, que ele falou sobre o sono. Eu achei sensacional, porque ele falou sobre um estudo realizado com médicos, né? Foi muito bom. Isso foi muito legal. Eu Foi fiquei assim, meu Deus. sensacional, sensacional. E ele estava trazendo, assim, ele trouxe um exemplo de uma pesquisa que foi sobre analisar os maiores índices de acidente, né? E daí fizeram uma pesquisa com pessoas que não bebiam, não fumavam, com pessoas que bebiam e com médicos que trabalhavam à noite, né? E aí a pergunta é quem mais provoca acidentes? São os médicos que têm restrição de sono, que trabalham à noite, né? Volta do plantão, às vezes cansado. Exato. Virou a noite. E outro estudo foi mostrado também sobre o acerto no diagnóstico e no tratamento. E os médicos que trabalham à noite, né, foi mostrado nesse estudo, né, naquela pesquisa, assim, que havia, assim, um índice muito maior de equívocos que eram cometidos em função disso, em função da restrição do sono. Eu acho que isso para mim foi muito marcante na aula do Miguel, né? Miguel, que é um querido, um médico muito especial, e que olha, que é para a gente se olhar, é provocativo, assim, sabe? Quando eu não durmo, quem é você quando você não dorme, né? Qual é a tua produtividade? Qual é a tua tolerância? Qual é o teu humor? Qual é o teu relacionamento com as pessoas? Como é que a gente pode ainda? Tem pessoas que se sentem orgulhosas de dizer eu durmo 4 horas. Eu durmo 5 horas. Quando uma pessoa diz isso para mim, eu já fico imaginando Uhum. qual é a intolerância que essa pessoa coloca para fora. Sim. Né? Porque às vezes aí a gente se alimenta mal, a gente se relaciona mal, a gente conversa mal, tudo é ruim. Eu trabalho muito assim para a qualidade do meu sono, para a qualidade do sono da minha família. Meu filho está de férias, assim, gosta muito dos jogos, né? Aquela coisa toda. Eu digo para ele, filho, beleza, dorme cedo. Dorme cedo, porque no outro dia vai ser muito importante para ti dormir cedo. Dormir cedo para o adolescente é um desafio, porque eles têm mais atividade, né, energia, mas e como é que estuda? Como é que estuda para a prova? Como é que, né, acorda no outro dia para ir para aula bem cedo? Então, qualidade de sono tem a ver com saúde mental. Demais, demais. Nossa, diretamente linkado. E até realmente é uma forma de regenerar, né? Regenerar células do cérebro, regenerar você, como a saúde como um todo. Se não me engano, das 1 às 3 da manhã é o hormônio do GH, o hormônio do crescimento. Então, tem uma série de benefícios para um sono bom, um sono de qualidade, né? E essa questão dos médicos também é muito engraçada. Foi muito boa a colocação, foi muito boa. E fez eu, como gestor hospitalar, refletir até sobre os meus médicos que trabalham comigo, que fazem plantão noturno, porque eu não tinha pensado nisso. Realmente é uma coisa que, sabe? Por isso que é interessante a gente poder estar sempre buscando referência, estudando e conversando com pessoas de diferentes especialidades, diferentes segmentos, para a gente poder. A gente tem uma outra visão, né? Porque essa mesma visão dele foi compartilhada em uma das aulas da formação em relacionamento médico, que eu estava participando do SEBEX. E um dos professores dessa aula ele falava justamente sobre isso. Os diferentes papéis do médico, né? Porque o médico que trabalha comigo, que dá plantão, ele, por exemplo, tem 5, 6 papéis. Ele dá plantão como médico assistencial, ele trabalha em ambulatório, ele trabalha num plantão como médico intervencionista, ele tem o consultório dele também, ele talvez trabalhe num CAPS também. Então, 5, 6 é, papéis e rotinas diferentes e objetivos diferentes, sempre a segurança do paciente, mas diferentes segmentos. Então, é muito desafiador pensar que esse médico também, que ele faz um plantão à noite, e às vezes aquele plantão teve 2 admissões, teve muita recorrência, ele dormiu 1 hora, 2 horas no máximo, e aquele sono zero qualidade, porque ele tem que estar ali responsável do plantão, se acontecer alguma coisa eles vêm chamar ele. E a hora que ele volta para casa, né? Porque. E o risco? Será que isso não é responsabilidade do hospital de estar oferecendo ou estar até incentivando que venha de Uber, que a gente vai custear Uber da volta, alguma situação? Agora eu vi que tá lançando Uber Health em São Paulo, eles querem fazer um trabalho com isso para médicos, para enviar médicos de um lugar para outro, porque lá tem muito corpo clínico aberto, vários hospitais, né, um perto do outro. Então,
E isso é a questão das provocações. Por isso que tem uma frase que fala, são as perguntas que movem o mundo, né? São as provocações. E é muito interessante quando tem uma provocação que a gente, nossa, meu Deus, agora parece. Como é que eu não pensei nisso antes, né? A gente está falando de médico, mas assim, todos que fazem trabalho noturno, elas vivem a restrição do sono. Eu lembro da minha irmã, enfermeira, que ela trabalhava de manhã, às vezes, no hospital, de tarde no outro, de madrugada no outro. Profissional de saúde como um todo, E né? quando ela não tinha folga, ela virava. Então, qual que é a qualidade desta pessoa, qualidade de vida dessa Sim. pessoa, né? E eu não estou falando qualidade de vida de descansar, de dar uma caminhada, mas de sono, de alimentação. Porque quando a gente fala de saúde mental, né, hoje se sabe que o intestino é o segundo cérebro. A gente sabe muito pouco sobre o intestino, sobre o corpo inflamado, sobre a alimentação que gera um corpo inflamado, que isso afeta a nossa saúde mental também. A gente sabe muito pouco sobre isso. Então, quando fala assim saúde mental, a gente está falando do intestino, do exercício físico, do planejamento da alimentação, a gente está falando do autoconhecimento, do aonde é que a gente se conhece, quando, em que momentos, o que que eu faço para me conhecer, é por meio de terapia, mentoria, coaching, conversa com outras pessoas, não faço nada, né? O que que eu faço para me conhecer? A gente está falando de espiritualidade, aquela conexão que a gente tem com aquilo que é nosso, principalmente, com esse eu interior, a gente está falando de aproveitar a vida, de relacionamento, da qualidade de relacionamento, né? Um estudo longevo que aconteceu nos Estados Unidos sobre felicidade, né? Falava-se, perguntando para as pessoas por um tempo muito longitudinal, que se diz, dizia que as pessoas, no final, assim, elas estão dizendo, já são idosas, que felicidade mesmo é as relações que tu constrói durante a vida, né? E as relações que eu gosto de dizer que sejam saudáveis, que sejam aquelas que te façam bem, né? Te elevem. Que te elevem. Então, pô, a gente está falando de saúde mental, é um mundo de coisas. Como é que eu cuido do meu colaborador quando eu faço isso, né? Uma das autoras que eu estou estudando sobre burnout, eu achei bem legal a provocação que ela fez, que foi o autocuidado não reduz o burnout. E aí a gente fica assim pensando, né? Como assim, né? Sim, porque mesmo eu fazendo exercício físico, mesmo eu fazendo yoga, mesmo eu fazendo terapia, o burnout é dentro da empresa, está relacionado com o trabalho. Então, se eu quiser melhorar, tratar o burnout, eu tenho que tratar o trabalho, as coisas que estão envoltas no trabalho. É claro que cada um de nós tem que ter as suas práticas de autocuidado, elas são importantes, necessárias, a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque uma pessoa com saúde mental, ela também tem saúde física, ela também tem saúde emocional, então saúde mental é tudo, né? Mas as empresas, quando a gente fala de saúde dentro do trabalho, a gente precisa olhar para a relação de trabalho dos nossos colaboradores. Essas pessoas estão sobrecarregadas, porque às vezes a gente vai aproveitando, assim, aquela pessoa é tão inteligente, ela é tão produtiva, eu vou dando mais desafios até ela se tornar incompetente. Quando ela se torna incompetente, ela se vê, eu não realizo mais, eu não produzo mais, eu estou me sentindo incompetente. São sinais de burnout acontecendo. E de repente eu não percebi que quem provocou isso fui eu como líder, porque fui percebendo que aquela pessoa podia mais, fui entregando mais até ela não conseguir mais dar conta, né? Então, acho que são pequenas coisas que a gente tem que fazer como executivos, profissionais, líderes na área da saúde para cuidar dos nossos colaboradores. Perfeito. Kátia, a gente está chegando ao fim dessa conversa maravilhosa, né? Esse bate-papo que foi realmente inspirador. Eu queria te agradecer por esse momento, né? Te agradecer. Eu sempre falo, todo episódio eu aprendo algo diferente. E esse episódio me trouxe, assim, diversos insights durante a nossa conversa. Enfim, eu acho que quem estiver assistindo também vai ter muito material para poder utilizar. Muito legal. Eu queria encerrar antes, queria pedir algumas coisinhas. Primeiro, é, três situações, três dicas que você daria para o líder, o gestor em RH ou para o líder em geral, né? Focando na saúde dos colaboradores. Quais seriam os três tópicos principais que você, ó, pesquisa isso, aborda isso, é isso que você tem que mirar para poder a organização caminhar na direção de uma empresa mais segura, mais acolhedora. Acho que a primeira é compreenda, estude e aplique práticas de segurança psicológica, né? O livro da Amy Edmondson está maravilhoso, chama-se Organização Sem Medo.
Todo mundo tem que ler, todo mundo que ocupa uma posição de liderança, isso é uma obrigatoriedade, é um livro fácil de ler, rápido também para aprender e para colocar em prática. A segunda é desenvolva as lideranças e seja usado no desenvolvimento das lideranças, traga temas como inteligência emocional, como saúde mental, como parte do repertório desse desenvolvimento que é fundamental, né? Além de trabalhar a comunicação. Então, a primeira, a segurança psicológica, a segunda, o desenvolvimento da liderança, e a terceira é promova o autocuidado, traga a saúde mental como uma reflexão constante dentro da organização, construa oficinas, sala de descompressão, né? Tem uma parte que é olhar para o trabalho, tem outra parte que é proporcionar ao colaborador muito mais consciência sobre a sua própria vida, né? Eu queria contar um caso, posso contar um conto que tem a ver com inteligência emocional e que eu gosto de trazer para os executivos, né? Isto é um conto, tá no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse ano, eu fui fazer a leitura desse livro, eu ganhei de uma aluna, uma mentorada, chamada Aline Kozak, que é uma consultora maravilhosa, uma mentora fantástica. Eu tenho uma formação em mentoria online, ela fez a formação em mentoria, ela é uma pessoa que a gente já se conhece há muitos anos, é uma amiga hoje. E ela me deu de presente em 2019 esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro complexo, grosso, grande, e eu abria, começava a ler e não entendia. Abria, começava a ler e não entendia. Em 2022, 2023, eu postei no Instagram que eu ia fazer a leitura desse livro e que era difícil. E ela disse assim: eu sou curadora desse livro e eu posso te ajudar a ler. Tu queres? Eu disse: eu quero. E aí eu abri um grupo gratuito das amigas. Quem quisesse fazer parte, viesse. Foi um grupo de 40 mulheres. Nós nos reunimos por 15 meses, uma vez por mês, para falarmos desses contos. E esses contos, eles provocam uma reflexão sobre o autoconhecimento. Né? E tem um conto que tem a ver com o que a gente está falando, que chama-se Urso da Meia-Lua. Era um casal, o soldado volta da guerra, e quando ele volta, a esposa, feliz da vida, porque ele voltou, ela prepara um banquete para ele. E ele vai para a floresta, ele não vai para casa. E ela pega o banquete e leva na floresta, ela encontra o marido e ele joga tudo para o ar. E ela fica desesperada. E ela pensa: eu tenho que ajudar meu marido. E ela vai procurar uma curandeira que fica na floresta. E ela passa pelos desafios de uma floresta: frio, quente, chuva, dificuldades, bichos. E, de repente, ela encontra a curandeira e ela diz: a senhora precisa me ajudar. Meu marido voltou da guerra, ele está com muita raiva, ele está diferente, eu não estou mais reconhecendo. E essa curandeira diz para ele, para ela: você precisa ir até a floresta, encontrar um urso e trazer um ingrediente que eu não tenho mais, que é o pelo da meia-lua. E ela foi para a floresta, então, quando ela encontra o urso, ela leva uma alimentação para dar para ele, ela coloca e ela some, ela fica observando o urso e o urso observando ela, e ele vem, né? E ela fica com medo. E nesse vai e vem, um belo dia, o urso, tá bem, tu tá vindo todo dia, então tira logo, o que que tu queres? E ela diz: eu preciso de um pelo da meia-lua do teu pescoço, e porque eu preciso ajudar meu marido. E ele diz: não, então tá, arranca rápido. E aí ela arrancou o pelo, levou para a curandeira, né? Voltou para a floresta, e quando chegou lá, a curandeira pegou o pelo e jogou na fogueira. E ela disse: mas como assim? Agora que tu ia ajudar meu marido? E ela disse para moça assim: você lembra de tudo que você passou para conseguir esse pelo? Ah, sim, eu enfrentei uma floresta, tempos, foi um momento difícil. Então tá bom, agora você volta lá e com todo o seu aprendizado, você use-o com seu marido. E ela, pá. O que que mostra esse conto, né? Uma série de coisas, assim. Primeiro, o quanto que a esposa é capaz de fazer coisas que nem ela não imaginava, né? Eu gosto sempre de perguntar para os executivos que eu estou mentorando e que o tema é inteligência emocional, que eu conto esse conto, eu gosto de perguntar assim: quem é você nesse conto? Você é o soldado que volta de viagem com raiva? Você é a curandeira que desafia, que provoca?
você é o pelo do urso, você é o urso, né? Você é a esposa se vê como uma salvadora do relacionamento do outro. Quem é você nesse conto? E o que que você leva desse papel? Esse é o papel que você quer exercer na sua vida? E aí eu gosto sempre de trazer uma reflexão sobre as viagens. E viagens podem ser a trabalho, pode ser de férias, né? Toda vez que a gente volta diferente. Então, como é que a gente volta quando volta da viagem? Quem me recebe, o que que espera de mim nessa volta? Quem sou eu nessa volta? E eu que estou voltando, o que que eu estou esperando daquele que está lá me aguardando, né? Porque essa pessoa que está me aguardando, ela espera que eu volte do mesmo jeito, mas eu já não sou mais a mesma. Então, são reflexões que a gente precisa fazer que nos levam ao autoconhecimento. Perfeito. Muito legal. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Kátia, eu vou continuar. Antes eu precisava que você anunciasse para o pessoal onde que eles te encontram. Que legal. Muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar. Eu estou no LinkedIn, Kátia Magni, né? Ali eu escrevo sobre liderança, inteligência emocional, saúde mental, segurança psicológica, carreira. Me encontro no Instagram também, Kátia Magni Coach. E eu tenho uma formação em mentoria que eu faço 2 vezes por ano. É uma formação com o propósito de desenvolver líderes para serem mentores da sua equipe. É nisso que eu acredito. E eu acredito que as pessoas hoje elas querem ter um líder que seja inspirador. Então, como que eu posso me tornar esse líder inspirador? E eu acredito que a mentoria, ela é uma competência, que nosso papel como líder é fazer provocações, provocações de mudança nos demais, né? Nos líderes, nos parceiros, nos pares, nos nossos superiores. E a nossa formação tem esse propósito, né? Tem esse propósito de formar líderes que sejam mentores das suas equipes, que sejam líderes inspiradores. Que legal. Eu acredito muito que as pessoas têm uma missão, sabe? Algumas pessoas não encontraram ainda, outras já encontraram. Eu acredito que eu já tenho encontrado a minha missão e sou muito feliz porque quando a gente sabe a nossa missão, fica mais leve passar pelos desafios, porque vão ser vários, obstáculos, escadas. E só que quando a gente tem uma missão clara, a nossa missão de vida, a gente passa porque a gente sabe que a gente tem aquilo muito claro na nossa, a gente consegue visualizar, né? E eu acho que a sua missão, com certeza, é poder estar formando essas pessoas, poder estar formando esses líderes, poder estar ajudando a sociedade como um todo a ter pessoas mais acolhedoras, pessoas que consigam engajar outras pessoas, porque isso é tão raro, mas isso é tão importante, é de um valor tão grande. Não sei se você sabe, mas porque literalmente você, no momento que você educa uma liderança e traz ela para um momento mais positivo e forma ela, ela vai estar influenciando. Então é um efeito cascata, um efeito borboleta tão grande, tão grande. E eu espero que você seja muito orgulhoso do seu trabalho, porque eu tenho muito orgulho de poder estar participando dessa caminhada. E eu sempre faço com os convidados uma provocação no final, e eu queria fazer contigo. Eu queria uma indicação. Essa vai ser difícil, porque, meu Deus, eu acho que a Kátia já deve ter lido 1 milhão de livros na vida. Mas uma indicação de um livro, uma indicação de uma viagem e uma indicação de um filme. Joia. É, uma indicação de livro, o livro que eu te trouxe de presente, O Cavaleiro Preso na Armadura, fala sobre autoconhecimento. Comecei a ler ontem. É muito bom esse livro. Eu recebi essa indicação do Fernando Torelli, porque eu gosto de, quando eu encontro executivos, perguntar o que que é que eles leem, qual foi o livro que marcou. E ele me mostrou, estava lá na estante dele esse livrinho. E eu comprei e eu tenho distribuído para os meus clientes de mentoria, que eu tenho achado que é um livro bonito, assim, que conta uma história sobre quem sou eu, qual que é a minha armadura, né? O que que é que eu não consigo colocar para fora, assim. Então, O Cavaleiro Preso na Armadura é um bom livro, né? Uma viagem, são tantas, assim, né? Eu gosto muito daqui, de Camboriú, pela oportunidade de ver os fogos de artifício, que era um sonho de criança, assim. Então, essa passagem do primeiro do ano, para mim, ela é muito especial e passa tanta coisa na minha cabeça quando eu vejo os fogos de artifício. Eu gosto muito. Aqui é um bom lugar. Mas eu quero trazer também que eu fiz uma imersão em San Diego, eu tinha 47 anos. Hoje eu tenho 55 anos.
E foi tão especial viver San Diego, porque eu jamais imaginaria que eu chegaria naquele lugar. Eu sempre tive o sonho de fazer uma imersão de inglês, minha família era uma família muito pobre, e meus pais não tiveram condições para que eu pudesse estudar. Então, fazer uma imersão de inglês com 47 anos, né, é chegar lá e se sentir no pódio, se sentir, puxa, valeu, sabe? Conquistei. Eu conquistei. E se eu conquistei, todo mundo pode conquistar. E eu gosto que as pessoas percebam que elas têm potência para chegar aonde elas querem chegar, né? E, então, acho que um lugar é São Diego, porque tem essa história, é uma cidade bonita, é uma cidade organizada, Sim. as pessoas escolhem esse lugar para morar, principalmente na aposentadoria. Tem uma conexão com Camboriú que muitas pessoas também escolhem. Região linda, eu conheço lá, muito linda. Muito bonito. E eu queria falar de um filme que diz, o nome é Eu Só Posso Imaginar, é um filme novo que está no Netflix, vale muito a pena ver. Fala sobre um cantor de música gospel que teve uma infância muito difícil, muito difícil. O pai era uma pessoa muito difícil, que tinha sonhos que não foram realizados, e ele transferia essa tristeza para o seu filho. A esposa o abandonou porque não o aguentou, ele era alcoolista, agressivo, e é emocionante esse filme, vale muito a pena porque é um filme que fala de perdão, de reconstrução, sabe? Então, vale a pena assistir esse filme. Que legal, com certeza. Já tá anotado aqui, né? Então é isso. Meu muito obrigado, né? Pessoal, 2025 começando, primeiro episódio do ano, com essa pessoa maravilhosa. E é isso. Respire e confia. Obrigada por esse privilégio de estar aqui com você. Um beijo no seu coração. Obrigado.